Capítulo 17, meus irmãos, a chamada oração sacerdotal de Cristo. Isso está no nosso livro, na seção 151, e ele coloca o título A Oração de Jesus por seus discípulos e por todos os que crerem. Essa seção tem todo o capítulo 17 de João, e todo o capítulo está dentro apenas dessa seção, então a gente vai ler a seção 151, ler toda a oração sacerdotal de Cristo e concluir essa aula nessa leitura do capítulo 17 de João. João capítulo 17, versículos de 1 ao 26. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, uma oração do Senhor Jesus. Ele disse assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vê que aqui Jesus, o próprio Jesus, está se intitulando Cristo, né, gente? Algumas pessoas dizem assim, Jesus não disse que ele era o Cristo. Disse. Essa aqui é uma das vezes que ele fala que era o Cristo. Teve outras. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha o que ele falou aqui, outra coisa interessante, né, gente? Com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? João I vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, habitou entre os homens. Tudo foi feito por ele, nada do que foi feito sem ele. Então Jesus estava no princípio criando a terra também. Versículo 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram, de fato, que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. E eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. E aqui fecha a oração, gente. É a parte que vem já a parte do Getsemane. Deixa eu diminuir aqui a tela para mostrar uma coisa aos senhores.
parte interessante que a gente tem aqui nessa oração é que ela é dividida em 3 partes. A primeira parte a gente vê que Jesus está orando, ele está orando para a sua própria glorificação, né? Para si mesmo. Aqui do versículo 6 até o 19, ele ora pelos discípulos. E a partir do versículo 20, é o que ele disse aqui, no versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, ou seja, pelos futuros crentes pela igreja de maneira geral. Então, essa oração é dividida praticamente nessas 3 partes, tá? Inclusive, ele tem um comentário aqui. Vou ler o comentário deles aqui embaixo, gente. Olha só. A oração desse capítulo é sacerdotal, no sentido de Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. Bem interessante isso aqui, né? Para quem desejar ver essas referências, estão aqui. Nos seus pensamentos, Jesus foi lançado nesse momento para além do tempo de ser oferecido como sacrifício pelo pecado, para o tempo em que no céu ele estaria empenhado em um ministério contínuo de intercessão. Em outras palavras, temos aqui uma pré-visualização da sua obra como o intercessor. E ele trouxe uma referência de 1 João 2:1 para quem desejar se aprofundar um pouco mais nisso que ele acabou de falar. Olha outra parte que ele disse aqui, gente. As 3 partes da oração são a oração por sua própria glorificação, que é aquela oração que Jesus faz para si mesmo, desde o versículo 1 até o versículo 5. A oração pelos seus discípulos, que vai do versículo 6 ao 19. E do versículo 20 até o final do capítulo 17, é a oração por crentes futuros, meus irmãos. E com isso nós fechamos o capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Cristo. E no próximo momento, a gente vai ver as orações agonizantes de Jesus no Getsemane. Meus irmãos, olha só. Aqui a gente fechou essa parte dos discursos e orações, que está aqui, que é a etapa 7 da nossa cronologia da última ceia. Lembrando que isso tudo está acontecendo, gente. A gente ainda está na quinta-feira à noite, tá? Na última ceia. Então, fechamos aqui os discursos e orações, que foram os discursos de despedida, ou de adeus, junto com a oração sacerdotal de Cristo. Tudo isso no capítulo 14, 15 e 16 de João. E o 17, esse discurso leva o nome de oração sacerdotal. Então, 14, 15, 16 e 17. Os discursos propriamente ditos, 14, 15 e 16. E o discurso do capítulo 17 foi uma oração. E a gente fecha com isso tudo, com essas últimas aulas, a etapa 7, tá? Essa parte aqui que nós vamos ver da seção 152 em diante já é a etapa 8. A gente vai ver agora a saída para o jardim do Getsemane. E quando eles saem para o jardim de Getsemane, a gente vai ver que ainda vai ter uma outra segunda predição da negação de Pedro, que nós já lemos. Quando a gente leu a etapa 6, eu estou com o livro aqui para ver qual é a seção, meus irmãos. A etapa 6 foi na seção 147. Na seção 147 a gente viu a etapa 6, junto com a etapa 6 a gente viu a etapa 9. A gente chega até mostrar para os senhores também como é que estava riscado no livro. Deixa eu aproveitar aqui para mostrar de novo. Aproveitar a oportunidade. Estão vendo aqui, olha. A seção 147 é a etapa 6, que é a predição da negação de Pedro. Mas a gente viu nos estudos anteriores que não só foi uma predição, foi mais de uma predição. Então a gente viu aqui ainda nessa mesma seção, ó, vê que está riscada aqui essa parte, gente. Essa parte aqui está riscada. E foi a parte da etapa 9, ao lado da etapa 6, que está em Lucas e João. Teve a etapa 9, que está em Mateus e Marcos. E essa etapa 9, que vem até aqui, outra página, foi a segunda predição da negação de Pedro. Nós já vimos essa predição, já estudamos essa predição, essas duas aqui, nessa, tá? Então, a gente vai ver aqui agora, na próxima etapa, essa próxima sessão, 152, que vai encerrar toda essa tabela nossa. Essa tabela aqui é a cronologia da última ceia, ou da Santa Ceia lá, da quinta-feira à noite. Muito, muito importante isso, gente. Muito importante. Então, a gente fechou agora a oração sacerdotal, e na próxima aula a gente fecha essa sessão, que vai fazer o fechamento total da noite de quinta-feira.